O feudalismo foi uma forma de organização econômica, social e política que se desenvolveu na Europa Ocidental, sobretudo entre os séculos X e XIII, ou seja, durante a Idade Média. As sociedades feudais mesclavam elementos romanos e germânicos. A própria palavra feudo tem origem germânica e significa bem oferecido em troca de algo. Um feudo podia ser, por exemplo, uma extensão de terra, um castelo, uma quantidade de dinheiro, etc. Apesar de não terem se desenvolvido do mesmo modo em todas as regiões da Europa, as sociedades feudais apresentavam algumas características em comum. Características em comum das sociedades feudais: fortalecimento do poder dos senhores locais, que exerciam em suas propriedades autoridade administrativa, judicial e militar. Hierarquização social, dividida em clero, nobres e servos. Estabelecimento de vínculos de fidelidade entre nobres. Domínio dos senhores locais sobre um conjunto de servos que trabalhavam no campo. Declínio das atividades urbanas e a ampliação das atividades rurais, como a agricultura e a criação de animais. Consolidação do poder religioso, político e econômico da Igreja Católica. No feudalismo, houve o fortalecimento do poder local dos nobres. Esses nobres tornaram-se senhores feudais porque detinham terras recebidas como feudos. O senhor feudal governava seu território, onde podia cobrar impostos, manter exércitos e julgar crimes. Para manter o poder, a nobreza feudal estabeleceu entre si relações de fidelidade. Aquele que tinha mais terras, chamado de suzerano, concedia uma parte delas, um feudo, para outro nobre, denominado vassalo. Em troca, o vassalo devia fidelidade ao suzerano e também devia prestar-lhe diversos serviços. Provavelmente, essa prática se disseminou a partir da época carolíngia. Os reis francos, povo germânico, costumavam doar terras em troca de fidelidade, serviços e obrigações militares. A sociedade feudal era comumente dividida em 3 ordens ou grupos distintos. A primeira ordem era a do clero, ou oratores, termo latino que significa aqueles que oram. Eram os membros da Igreja Católica, lidavam com os temas religiosos, administravam os bens da Igreja e tinham muita influência sobre o restante da sociedade. No topo da hierarquia do clero estava o Papa. Depois dele, vinham os altos dirigentes, o chamado alto clero, formado por cardeais, arcebispos, bispos e abades. Logo abaixo estavam os sacerdotes e os monges, que formavam o chamado baixo clero. A segunda ordem era da nobreza, ou belatores, termo latino que significa aqueles que combatem. Eram donos de terras e dedicavam-se principalmente às atividades militares. Entre os nobres havia uma hierarquia. No topo ficava o rei, seguido por príncipes, duques, marqueses e condes. Abaixo estavam os cavaleiros. Em tempos de paz, a nobreza dedicava-se a caçar e a fazer torneios, que serviam de treino para guerras e batalhas. A terceira ordem era a dos servos, que também pode ser chamada de trabalhadores ou laboratores, termo latino que significa aqueles que trabalham. Esse grupo era a maioria da população, que sustentava a sociedade com seu trabalho. Aqui havia artesãos, comerciantes e camponeses. A maior parte dos camponeses eram servos, que não tinham liberdade. Um senhor feudal podia dar, emprestar ou trocar seus servos com outro senhor. Essas negociações eram geralmente documentadas e envolviam o consentimento dos servos envolvidos. O servo não podia testemunhar contra um homem livre ou nobre, não podia se tornar membro do clero e era obrigado a pagar muitos impostos, mas tinha de ser protegido pelo senhor feudal, podia ter alguns bens e não podia ser vendido, já que não era considerado propriedade pessoal do senhor feudal. Nas sociedades medievais, era bem difícil uma pessoa sair de uma ordem social e passar para outra, principalmente se fosse um camponês. Apenas os homens nobres podiam mudar de ordem, por exemplo, quando se tornavam sacerdotes, passando então para o clero. No século XI, o bispo francês Adalberon de Laon procurou justificar a existência das ordens sociais. Dizia ele que, enquanto uns rezam, alguns combatem e outros devem trabalhar. Assim, pelo argumento do bispo Adalberon, se as partes cumprem suas obrigações, elas formam um conjunto que se apoia mutuamente.
Nos lugares onde predominou o feudalismo, a agricultura e a criação de animais foram as principais atividades econômicas. O comércio, o artesanato e os serviços também eram praticados, mas não tiveram a mesma importância que o trabalho na terra. Assim, o feudo era a principal unidade produtora da economia feudal. O tamanho de um feudo variava conforme a região, mas podemos dizer que era em média de 200 a 250 hectares. Nos feudos eram produzidos cereais, carne, leite, roupas e utensílios domésticos para o consumo de quem nele vivia. Alguns produtos vinham de fora, como sal e ferramentas. De modo geral, os feudos eram divididos em 3 áreas principais: os campos abertos, as reservas senhoriais e os mansos servis. Campos abertos, também chamados de terras comunais ou manso comunal, eram as terras de uso comum, ou seja, todos os terrenos da propriedade que poderiam ser utilizados simultaneamente pelo senhor feudal e os seus servos. Na maioria das vezes, essas terras correspondiam aos bosques e pastos, onde poderia ser feita a criação de animais, o recolhimento de frutos silvestres, a caça e a obtenção de lenha. Reserva senhorial ou manso senhorial eram as terras que pertenciam exclusivamente ao senhor feudal. Manso servil eram as terras destinadas ao uso dos servos. Os servos não eram proprietários dessas terras, mas as utilizavam para tirar seu sustento e também recursos para pagar as taxas e impostos ao senhor feudal. As pessoas que viviam na condição de servos não podiam deixar as terras do senhor feudal. Tinham de trabalhar ali durante toda a vida, para o próprio sustento e para manter as outras ordens sociais, o clero e a nobreza. Os servos tinham uma série de obrigações para com o senhor feudal. Entre essas obrigações estavam: corveia. O servo deveria trabalhar nas reservas senhoriais alguns dias por semana, geralmente 3 a 4 dias. Os trabalhos realizados eram, por exemplo, manutenção e limpeza do castelo, construção de estradas e muros ou trabalhos agrícolas, como plantio e colheita. Tudo o que se produzia durante esses dias ficava para o senhor feudal. Talha. Os servos tinham que entregar ao senhor feudal parte do que produziam em suas terras, ou seja, no manso servil, ou entregar parte dos animais que criavam. Banalidade. Os servos tinham que pagar ao senhor feudal uma taxa pela utilização dos equipamentos ou instalações do feudo, como celeiro, forno ou moinho. Analisando a situação dos servos, podemos supor que eles eram muito explorados pelos senhores feudais. Porém, naquela época, a relação servil estava baseada em valores que faziam do senhor feudal também um protetor, e não apenas um explorador. De qualquer modo, houve uma série de rebeliões contra a exploração do trabalho dos servos.